bastante cuidado para que nós sejamos o quê? Campo fértil. Amém? Vamos desligar os celulares, vou botar no silencioso. Em nome de Yeshua, como o irmão falou, nós estamos na Parashá Terumá. Alguns falam Trumá. Não é? Que é oferta, presente. E essa Parashá vai de Êxodo 25:1 a 27:19. A Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Reis 5:12 a 6:13. Se você leu, você vai ver que está falando do mesmo assunto. E a porção Brit Hadashá, Marcos 3:1 a 4:41, nós comentamos ontem. Amém? Essa Parashá começa com o nosso Pai Celestial pedindo a Moshe, Êxodo 25:1. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. Interessante, né? Deus nunca pede nada, sempre dá. Mas aqui ele está pedindo. Interessante é que quando Israel sai do Egito, carrega a riqueza do Egito. Para se cumprir aquela palavra que diz, o ímpio ajunta para o justo. Então Israel sai com as riquezas do Egito em sua bagagem. E chega um momento que foi Deus mesmo que deu, mas Deus pede o quê? Oferta voluntária. Olha para dentro do seu coração. Seu coração é voluntarioso? Isso é importante, porque Deus só aceita de coração voluntário. Se o coração não é voluntário, você pode ter a maior riqueza da terra. Se você não se mover dentro de seu coração voluntariamente para dar, Deus não quer. Deus é tremendo, né, meu irmão? Olha como Deus está preocupado com o que tem dentro de nosso coração. Israel saiu com muitas riquezas. Teve judeu que saiu com ouro, com prata. Mas para Deus não serve se o seu coração não for voluntarioso. Amém? Você não tem que dar por obrigação. Você não tem que dar porque Deus vai te dar o dobro. Você tem que dar porque você é voluntarioso. O que lhe parece isso? Hein? O que lhe parece isso, meu irmão? Por que Deus diz para alguém que ele só aceita de forma voluntária? É graça, porque Deus sempre nos dá voluntariamente. Deus não é obrigado a nos dar, é? Você pode chegar e falar assim, Senhor, tu vai me dar sim, porque tu tem obrigação. Hein? Então, tudo que Deus faz é de forma voluntária. Deus nos salvou de forma... Ou você ficou na espreita, obrigando Deus a te salvar? Quem ficou aí? Ninguém, não é? Então, Deus quer que você seja como Ele. Isso é um princípio de Deus. Você quer ver? Ele fez um homem à sua imagem e sua semelhança. Se ele é voluntário, nós temos que ser voluntários. Só que o homem no pecado, ele deixou de ser voluntário. Porque ele ficou parecido com quem? Fala alto, com o diabo. Nós ficamos parecidos com o diabo, meu irmão. João não fala isso? Yeshua não fala aí, vosso pai é o diabo e querei fazer a vontade dele. Então, se o diabo não é voluntário, nós também não éramos voluntários. Mas Deus, ele está chamando pessoas, e uma maneira dele observar é o coração voluntário. Deu para entender? Tem gente que só quer para si, não é? Isso não é de Deus, não. Então Deus
sabe que Israel está rico. Saiu com a riqueza do Egito. E ele pede, ele não fala para quê, mas ele pede uma oferta voluntária, não é? Oferta alçada foi traduzida na palavra de terumá, que pode ser presente ou oferta especial ou uma contribuição. Como é que você dá? Como presente, como oferta ou como uma contribuição de coração voluntário? Depois Deus descreve o que ele está pedindo. Ele não disse para quê. Ele primeiro pediu e depois disse o que ele quer. Já viu alguém pedir presente e dizer eu quero isso? Já, né? Você pergunta assim, o que você quer de aniversário? Não é? Então, Deus falou assim, ó, gente, eu quero uma oferta aí de coração voluntário. Mas, Senhor, tem uma latinha de sardinha aqui, serve? Não quero uma latinha de sardinha. Sabe o que eu quero? Olha aqui, ó. Êxodo 25, de 3 a 7. E esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro, prata e cobre, e azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, e pele de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para óleo da unção, especiaria para o incenso, pedra de ônix e pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. Só depois de Deus falar isso é que ele vai dizer para que ele quer as ofertas. Aí ele vai dizer isso lá em Êxodo 25, de 8 a 9. E me farão um santuário. Para quê? E para Deus habitar, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Deus está pedindo a Israel doações de coração voluntário para fazer uma casa para Deus morar no meio de Israel. Que coisa tremenda, não é verdade? Isso, meu irmão, é tremendo. Você precisa compreender isso. Aqui nós já estudamos que o homem rejeitou o governo de Deus, que o homem expulsou Deus da terra. O homem rejeitou o seu Criador. Então Deus se tornou um estrangeiro na terra, e é por essa razão que Deus fala com Israel: vós serei estrangeiro comigo na terra. Porque as nações, os homens, rejeitaram o governo de Deus. Então Deus se tornou estrangeiro. Estrangeiro é alguém que chega aqui e faz tudo diferente de nós, não é? Não é verdade? Hein? Costume diferente, comida diferente, língua diferente, feições diferentes, tudo diferente. Você sabe quem é estrangeiro, não sabe? Às vezes você olha, até a roupa é diferente. Não é? A pessoa vem da Europa, você olha para ele e fala: esse cara é um europeu. Não tem isso? Esse cara é um americano. Essa pessoa é um africano. Essa pessoa é um argentino. E argentino, então, a gente nota logo. Não é verdade? Então, o estrangeiro é aquele que vem para o nosso meio e tudo é diferente. Aconteceu a mesma coisa, porque os homens expulsaram Deus e criaram as suas próprias culturas e costumes, diferente da de Deus. Por isso, Deus se tornou um estrangeiro na terra. Isso é até hoje, tanto é que quando você fala que você tem umas festas diferentes da do mundo, o que todo mundo fala? E esse pessoal é esquisitão, hein? Não é? Aí você diz: eu não como isso. Esse cara é maluco. Mas se você for num país, tem país que tem um certo prato de comida, não é? Não é? É ou não é?
Às vezes você vai num país, o cara vai te oferecer uma coisa, você vai dizer, quero isso aí não. Tem um povo, não vamos falar o nome, que uma das maiores iguarias é o ovo choco. Tem um mau cheiro terrível aquilo, mas é caríssimo nos restaurantes. Então, se você for nesse país, o cara gostou muito de você, ele vai comer ovo choco contigo. Você já viu o cheiro de ovo choco? Eles cozinham aquilo e você come. Isso porque ele gostou muito de você e quer que você volte. Aí você não vai voltar, né? Porque sempre que você voltar, ele vai, puxa, vou dar o melhor prato, o ovo choco. Então, cada nação tem um costume diferente do outro. Deus também tem os seus costumes, as suas festas, as suas leis. E o que come e o que não come. Às vezes, quando a gente fala que não come uma coisa, todo mundo fica com raiva da gente. Mas você vai olhar que as nações também têm seus pratos prediletos, suas comidas consideradas melhores, e ninguém zomba. Mas se nós falarmos que nós temos o costume de Deus, todo mundo zomba. É ou não é? Não como sangue, todo mundo zomba. Não como porco, porco então todo mundo zomba. Não como camarão, todo mundo zomba. Aí o outro lá come rato, ninguém zomba. Barata, tostada, não é baratinha não, baratão. Minhoca, o cara come morcego, o cara come cérebro de macaco. Por que ninguém zomba? Todo mundo diz assim, é costume. Aí quando é a nossa vez, todo mundo zomba. Mas nós somos estrangeiros com Deus na terra. Deu para entender? Então, o homem expulsa Deus, então Deus não está mais na terra. Aí você diria, mas o homem tem poder de expulsar a Deus? O homem não tem poder, mas Deus é fiel. Ele deu a terra para quem? Então, se o homem fala para ele assim, sai, ele sai. Olha que Deus tremendo. Ele tem poder de amassar a gente, mas ele sai. Oh. Yeshua falou, Pedro, guarda a espada aí. Você acha que se eu não quisesse, não clamaria ao Pai, ele enviaria anjo e destruiria tudo isso aqui? Oh, ele pode destruir, mas ele não faz. O homem não quis, ele se retirou. Olha que coisa tremenda, não é? Mas ele não desistiu da criatura e quer voltar a habitar com os homens. Olha só, Deus, gente, que coisa. Nós que não somos nada, expulsamos Deus da terra, e ele que é tudo, quer habitar aqui, mas sabe como? Com a sua permissão. Você acha que é à toa que Yeshua fala assim, eis que estou à porta batendo. Aquele que abrir, coração voluntarioso. Porque pode bater e você não abrir. O abrir é você. O bater é ele. Mas o abrir é... Está vendo o voluntário aí, meu irmão? Então Deus quer voltar a habitar aqui com o homem. E ele precisa habitar o quê? Num apartamento maneiro. Numa casa boa. Ela é tão boa que, para construir essa casa, Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites e Deus revelou como é a casa dele. Que coisa tremenda, deu a planta. E tem que ser feito como Deus quer. E tanto é importante isso, que você vai ver que Deus dá sabedoria a homens para fazer. Nós vamos ver isso. Primeiro Deus aparece, a Moisés no Monte Sinai. Significa que Deus desceu do céu e pousou sua glória no monte. Primeiro lugar. Só que Deus não quer ficar no monte. Você já percebeu que depois que Deus mandou fazer o tabernáculo, nunca mais Moisés subiu o monte? Nunca mais. Deus saiu do monte e veio habitar no tabernáculo. Tremendo isso, né?
Mas o Senhor, nosso Deus, quer ficar habitando no monte, não quer ficar habitando no monte, mas sim no meio dos homens e nos homens. Então, como Deus deu a terra aos homens e foi o homem que o rejeitou voluntariamente, também é necessário que o homem participe ativamente de coração voluntário com ofertas na feitura do tabernáculo onde Deus voltará a habitar entre os homens. Por isso tem que ser voluntário. Não pode ser, eu tenho que dar isso. Se tem, Deus não quer. Deus quer que seja de coração voluntarioso. É como você falar assim: Senhor, eu desejo muito que tu habite no nosso meio. Amém? Você deseja? Amém. É por isso que a Paraxá se chama Trumá, ou seja, presente, oferta especial a Deus de forma voluntária. Deus não ia forçar uma habitação no meio do povo. Ele nunca faria isso. Quem faz isso é o inimigo de nossas almas. Mas Deus não obriga. Deus tem poder para fazer, mas não faz. É tremendo, ele respeita a criatura. Para a edificação do tabernáculo, onde Deus habitará novamente na terra, meu irmão, desde que Adão e Eva pecaram, Deus está fora da terra. Olha que coisa tremenda. A partir de agora, Deus está voltando. Que coisa, hein? A partir de Deus tirar Israel do Egito, colocar Israel no deserto, Moisés subir no monte, a glória de Deus sair do céu e descer no monte, o monte fumegava, não é? A glória de Deus vai sair e vai habitar no tabernáculo, no meio dos homens. É por isso que a Paraxá se chama Trumá, ou seja, presente especial a Deus de forma voluntária para a edificação do tabernáculo onde Deus habitará novamente na terra. O homem precisa participar com coração voluntário, e eu até acrescento, de coração desejoso. Nós precisamos desejar isso. Você deseja? Nós precisamos ter isso dentro de nós. É por esta razão que tem que ser uma oferta especial alçada. O coração do homem também precisa estar envolvido de forma voluntária. Na verdade, uma oferta alçada nem tem quantidade estabelecida. Deus não falou, eu quero não sei quantos quilos de ouro, Deus não falou nada disso, falou? Ele falou o que ele queria, mas ele não falou a quantidade. Quem tem coração voluntário não precisa lhe dizer a quantidade. Precisa? Traz com alegria. Você já percebeu isso na igreja? Acontece isso. Quando a pessoa tem um coração voluntário, não quer saber nem quanto ela dá. Amém? Veja como o coração de Israel se moveu de forma voluntária. Todo o povo correspondeu unanimemente. Veja em Êxodo 35, de 21 a 22. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, Está vendo aí, E todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor. Não é Deus movendo o coração do homem, não é. É o próprio homem que teve dentro do seu coração o desejo de dar. Porque Deus tem poder para mover o coração do homem, mas Deus não fez isso. Ele falou, tem que ser voluntário, aquele que o seu próprio coração se mover para dar. Deus não operou aí, Deus falou o que queria e ficou quieto, porque Deus quer ver se você quer, se você é desejoso que Ele habite no meio da sua casa. Deus quer morar conosco. Isso é uma coisa tremenda. Deus ama você, meu irmão. Deus quer estar juntinho de você. Deus não quer destruir você. Deus quer andar do seu lado. Lembra que Deus falou que Abraão andou com...
Quem mais andou com Deus? É Enoque andou com Deus. E quem sabe vai estar escrito que nós andamos com Deus. Ele quer, intimidade conosco, morar conosco, falar conosco, dar um puxão de orelha, dar um cascudo, quer ensinar a gente, porque Ele nos ama. Então trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Olha aí, olha para dentro do seu coração, está disposto? Tem gente que acha vocês malucos. Um dia com um sol desse, vocês não estão na praia? Todo mundo acha que vocês são loucos. Mas eu pergunto a você, você está aqui de coração voluntário ou porque você é obrigado a estar aqui? É isso que Deus quer de nós. Coração voluntarioso. Olha aí. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou e trouxeram oferta alçada ao Senhor, para que a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Não tinha um que não tinha disposição no coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E vieram homens e mulheres, tantos quantos tinham o coração voluntário. Vieram os homens com as suas ofertas em ouro e prata, com tecido selecionado e madeiras valiosas. Os chefes trouxeram pedras preciosas, especiaria de alto custo e óleo para a lâmpada. Gente, o Egito foi saqueado, né? Porque Israel era escravo. Mas olha o que Israel tem para dar para Deus. Só coisa boa. O Egito nunca mais foi uma nação rica. Amém? Os chefes trouxeram pedras preciosas, especiaria de alto custo e óleo para as lâmpadas. Vejam também a pronta participação das mulheres. Êxodo 35, 25 a 26. E todas as mulheres hábeis. Mulheres hábeis. Fiavam com as mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino, e todas as mulheres hábeis que quisessem fiavam os pelos das cabras. Participação de todos. Por isso, quando eu falo festa ao Senhor, é participação de forma voluntária. Baixinho, sem força, hein? De forma muito amor. Meus irmãos, a importância da construção deste tabernáculo é tão grande que é necessário a participação direta de Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Às vezes a gente vê os filmes com tabernáculo horroroso, mal feito. Isso é mentira, viu, gente? Isso é coisa da carne do homem. O tabernáculo era simplesmente maravilhoso. A morada do Deus Altíssimo na terra. E ele não queria que fosse um lugar para ele passar as férias. Ele queria que fosse um lugar permanente. Por isso ele diz, para mim morar permanente, Moisés, precisa ser feito igual minha casa aqui. Eu vou te dar um modelo. 2 quartos, suíte. Foi dando tudo para ele. Como é que é a sala, como é que é a antessala. Ele foi dando toda a planta para Moisés. Gente, Moisés não subiu com lápis e papel. Moisés não subiu com computador. Peraí, Senhor, mostra aí que eu tiro a foto. Não fez. Deus falou com... Gente, é muito poder. Deus falou com Moisés, gravou na alma de Moisés o modelo que deveria ser feito, com tamanho, com detalhes. Você já percebeu que quando Deus fala, tu não esquece? Quem já percebeu isso?
Pois é, quando Deus fala, tu não esquece. Você pode até não entender, mas não esquece. O entendimento pode vir depois, mas se Deus falou, tu não esquece. Grava. Deus grava na tábua do seu coração. Então Deus gravou na tábua do coração de Moisés tudo o que ele queria e como ele queria. Gente, chega a nível de detalhe que nem os olhos dos homens veem. Sabia disso? Como que poderia? E olha, os homens que Deus vai separar para ajudar Moisés, não subiu no monte não, meu irmão. Sabe quem viu? Só Moshe. E Moisés colocou na planta lá no... Moisés falava, Deus deu sabedoria a eles, eles entendiam e cumpriam. Isso é muito bonito, meu irmão, isso é tremendo. Então, pois tem que ser feito exatamente como o Senhor mostrou a Moisés no monte. Por esta razão, Deus chama 2 homens, Bezaleel e Aholiabe. E sabe o que ele faz? Os enche do seu Espírito, senão não faz. Na mão não faz. Tem que ter o Espírito de Deus, senão não vai fazer. Porque Moisés iria falar e ninguém ia conseguir fazer. Então Deus fez o quê? Chamou 2 homens e encheu do Espírito dele para executar a obra como ela foi mostrado a Moisés no monte. Gente, Moisés não desenhou. Então Moisés tinha que falar como é que é o pé da tábua do tabernáculo. Ah, é de prata, tem que ter o desenho tal. E a cortina? Você tem que fazer o desenho, tem que fiar o desenho tal, tem que, sei lá, fazer como, não sei como é que eles fizeram lá o desenho, tem que ser desse jeito. E como é que é a arca da aliança? Tem que ser assim, assim, assim. E o anjo tem que estar com a face voltada para onde? Ó, com a face voltada para a tampa, etc, etc. Como é que ele tem que estar? Com a mão posta? Gente, detalhes e detalhes. Hein? O que põe primeiro? A pele de texugo, tinta de sangue? Hein? O que, obrigado? O que é tinta de sangue? Parece o quê? Parece... Tem aqui. Parece pele de homem, né? Amém? Nós vamos vendo. Então, ó, veja em Êxodo 35, de 30 a 35, depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou por nome a Bezaleel. Quando Deus chama por nome, meu irmão, algo ele vai fazer naquela vida. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ó, deu todo o parentesco dele. Porque será que tinha outro com o nome de Bezaleel? Claro. Mas ele está dizendo quem é o Bezaleel, para ninguém confundir. Então ele diz que ele é filho de quem? Que é filho de Ur e é da tribo de Judá. E o encheu do Espírito de Deus. Ó. Mas olha que coisa interessante, encheu do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício para inventar obras artísticas. Tudo. O cara ficou bom demais. Moisés olhava para ele, já entendi. Fazia lá. Você quer ver uma coisa, gente? É muito milagre. Como é que se faz bronze? No deserto? Bronze não é um metal que existe na natureza. É uma mistura. Mas não pode ser qualquer mistura. Tem que ter a mistura exata dos metais, senão não vira bronze. Como é que o cara fazia isso no deserto? Sabedoria de Deus. Para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedra, para engastar, em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda a obra fina. O cara virou o maior ourives da terra. Maior artesão da terra. Se ele estivesse trabalhando hoje,
ia ganhar muita grana. Ele ia fazer relógios de ouro lindíssimos, porque o Espírito de Deus estava nele para fazer essas obras. Que coisa tremenda. Ele, de repente, começou a fazer coisas maravilhosas. Também lhe dispôs o coração para ensinar. Que coisa, né? Deus encheu ele, falou, tu vai fazer toda a obra de arte, com ouro, com pedra, com madeira, tudo. Aí inclinou o coração dele para ensinar. Porque o homem por si só não quer. Ele ia falar assim, eu sou o bambambam. Tem que ser comigo mesmo, mas Deus não... só eu sei fazer. Mas Deus fez o quê? Inclinou o coração dele para ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A estes encheu, só 2, de sabedoria. É da mente? É do coração, tá vendo, minha irmã? Tudo é coração. Sabedoria do coração, que coisa linda. Para exercer em todo ofício, seja de gravador, virou desenhista, gente. Se a Fórmula 1 chamasse eles, eles iam desenhar o carro mais veloz da Terra. Perfeito. Porque o Espírito de Deus estava neles. Olha aí, ó. Até bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício. Olha aí, ó. E dos que inventam obras artísticas. Que coisa tremenda, hein? O cara virou o desenhista, gente. Ele não sabia desenhar, mas passou a saber. Você vê como o Espírito de Deus é tremendo. Veja também Êxodo 36:1. Assim trabalharão Bezaleel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tem ordenado. Por isso que eu digo para você, fazer o serviço ao Senhor não é de qualquer... Não é, meu irmão. Eu aprendi assim, eu faço assim. Tem que ser como Deus estabeleceu. Com as ofertas dadas pelo povo de Israel de coração voluntário, foram feitas, não sei se você já leu lá, a Arca da Aliança de madeira de acácia e revestida de ouro puro, o propiciatório de ouro puro, que é a tampa da Arca da Aliança, a mesa para os pães da proposição, de madeira de acácia revestida de ouro, a menorá de ouro, as cortinas do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, os travessões do tabernáculo, o véu, o reposteiro do tabernáculo, o altar dos holocaustos, o éfode, a lâmina de ouro puro escrita Santo ao Senhor para a cabeça do sumo sacerdote, chamada também de coroa, e etc. Quem tinha a revelação de Deus de como seria todos esses utensílios, e o tabernáculo era Moisés. O povo não tinha nem ideia de quanto era necessário ofertar. Não sabiam. Quanto que eu dou? Não sei. Porém, enquanto a construção do santuário estava em andamento, o povo, velhos e jovens, homens e mulheres e crianças, todos continuaram a trazer suas ofertas voluntárias até aqueles que tinham a seu cargo o trabalho. Eles acharam que já tinham o suficiente. Já viu isso na igreja? O povo continuou trazendo, gente. Continuou trazendo. E o povo trazia, coração voluntário. Quanto? Não importa, eles traziam. Que fosse uma moeda, que fosse um tecido, eles iam trazendo. E eles começaram a ver que tinha até além do que precisava. Olha, veja em Êxodo 36, 4, 5. Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da sua obra que fazia, e disseram a Moisés,
O povo traz muito. Quem já viu isso na igreja? Eles tiveram que orar para o povo parar, gente. Ao contrário. Eles jejuaram e oraram, Senhor, faz o povo parar de trazer. Eu nunca vi isso na história, só aqui, meu irmão. Olha só, e disseram a Moisés, o povo traz muito, mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. É tão vergonhoso a história da igreja que nós temos até um ditado, obra de igreja, que nunca termina. Isso é maldição. E as pessoas ficam propagando isso. Isso é mal, gente. Bênção é quando o povo traz de coração voluntário até mais do que precisa, a ponto da gente ter que jejuar e orar pedindo a Deus para falar para o povo não trazer mais. Isso é bênção. A gente vê a igreja aí por fazer e vai conversar com o pastor, ele está anos e anos tentando arrumar e não consegue. Porque o povo não tem coração voluntarioso, o povo não está compreendendo, o povo não está com o coração aberto, e Deus sabe que o coração está fechado, e muitos vão sempre na igreja, mas o coração continua fechado. E Deus não se agrada. Já falamos que, na verdade, uma oferta voluntária nem tem quantidade estabelecida, mas o coração do povo estava tão voluntarioso que a quantidade ofertada sobrou. E foi necessário, pasmem, Moisés dar uma ordem. Olha só, tudo ao contrário, para o povo parar de trazer oferta. Você acredita nisso? Eu acho que Moisés teve que clamar, jejuar e chorar, Senhor, fala para eles pararem de trazer. Tudo ao contrário. Aqui tem que clamar para trazer, lá tem que clamar para parar de trazer. Ó, que coisa tremenda, meu irmão. Mas o coração do povo estava tão voluntarioso que a quantidade ofertada sobrou. E foi necessário Moisés dar uma ordem para o povo parar de trazer oferta. Quantas vezes você já viu isso na igreja? Eu nunca vi. Espero que nós venhamos a ver. Agora, olha aqui, coisa muito doida. Se vocês fossem lá, você nem ia acreditar. Moisés falando, não traga mais oferta, povo. Se trouxer, eu vou orar ao Senhor para pegar o seu pé amanhã. Ao contrário. Meu Deus, que coisa é essa? Aonde está a igreja de Cristo? Como é que está o coração dessa igreja? Hein? Onde já se viu alguém falar, não traga mais oferta, povo, porque já temos o bastante e ainda sobra. Moisés teve esse prazer, né, vamos dizer assim, de dizer isso. Veja em Êxodo 36, de 8 a 7. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido. Você acredita nisso, gente? Será que um dia a gente vai proibir de trazer? Eu te proíbo de trazer porque já tem demais e está sobrando. Não tem nem onde colocar mais. Ó, proibido de trazer, proibiu. Porque o material que tinha era bastante para toda a obra e ainda sobrava. A consequência de um coração voluntarioso é que ele agrada nosso Deus. Deus se agrada de coração voluntarioso. Tem muita gente que fala, por que Deus não fala comigo? Você não tem coração voluntarioso. Você não está na obra. Deus quer homens e mulheres envolvidos na obra de forma voluntária. E às vezes as pessoas são religiosas. Elas vêm ao culto e vão embora.
A outra questão é lá com o rabino, com o pastor, a outra questão é com o pessoal lá. Eu não, eu sento aqui, escuto e vou embora. Deus não se agrada disso não, meu irmão. Deus quer você com coração voluntarioso na obra. Ele quer a participação de todos, mas de coração voluntário. Que coisa. E olha, quando nós temos o coração voluntarioso, agrada a Deus. Sabe por quê? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 9:7. Todo mundo sabe disso. Cada um contribua segundo propôs no seu... Não com tristeza. Você já viu quando você pega... Eu estou falando de dinheiro, mas não é só isso. Mas quando você pega o dinheiro no bolso e fala, caramba, eu tenho que dar isso, que eu vou dar o outro. Deus não quer. Porque Deus quer coração voluntarioso. Ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade. Tem muita gente que contribui porque ensinaram assim, olha, se você der tanto, Deus dá tanto. É escambo, né? Troca. Se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Eu já ouvi oração, Senhor, tu tem que me dar porque eu já dei o dízimo. Já ouvi oração assim, não estou brincando não. E quem fez uma oração assim sabe que eu estou falando a verdade. Achando que Deus é obrigado a fazer algo. Deus não é obrigado. Deus faz de coração voluntarioso. Amém? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí, ó. A gente lê essas coisas e esquece. Não é? Meus irmãos, aquilo tudo causou um profundo amor em Deus. Claro, Israel começou a dar com amor, coração voluntário. Então Deus gostou daquilo. O amor de Deus por Israel deve ter aumentado. Veja bem, Israel é o primeiro e único povo, depois da queda humana no pecado, de coração voluntário, a construir uma habitação para Deus permanecer na terra entre eles. Gente, existe coisa mais bela do que essa na terra? O único povo que de coração voluntário deu para construir a habitação de Deus na terra. Por isso, meu irmão, que o tabernáculo ou o templo só pode ser construído por Israel. Não adiantou esse aí construído em São Paulo aí. Isso aí não vale nada. Isso vai cair. Porque aquele que é a casa do Senhor tem que ser construído por judeus. Por causa disso aqui, ó. Porque Deus os amou, porque eles fizeram de coração voluntário. Em Jerusalém, não pode ser em qualquer lugar. Não adianta fazer em São Paulo. Isso aí não presta para nada. Mas não presta para nada. Vai ruir. Isso é fantástico, maravilhoso. Você ia gostar de participar disso, meu irmão? Eu ia. A alegria de Deus foi tão grande que olha o que Deus fez. Transferiu sua glória do monte para o tabernáculo. Foi morar no tabernáculo. Êxodo 40, de 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Gente, Deus está ensinando o quê? A Israel. Obedecer a Ele. Quando Ele estava com a glória dele assentada lá no tabernáculo, Israel ficava acampado. 1 mês, Israel ficava. 2 meses, Israel ficava. 1 ano, Israel ficava. 1 dia, Israel ficava. Mas quando a glória de Deus se levantava, Israel desmontava de forma ordeira o tabernáculo, só os Levi poderiam mexer, desmontava tudo, e as tribos saíam em ordem. Não era bagunça não, meu irmão. Deus não se agrada de... Deus se agrada de ordem. Você vai ver que até no acampamento há
ordem. É tremendo, é lindo aquilo. Cada um saía no seu tempo, com a sua bandeira. Depois dos levitas, e os levitas eram divididos em três, Coate, Merari e Gersonita. E cada um desses grupos tinha uma função de montar e desmontar e carregar o tabernáculo. Depois que eles desmontavam, arrumavam tudo, dizia pronto, aí começava cada tribo no seu tempo a caminhar. Que coisa ordeira. Hein? Você acha que era uma bagunça? Cada um vai de um jeito, eu vou agora, o outro vai depois, não me interessa, tchau. Era tremendo, que coisa. Agora a alegria de Deus foi tão grande, eu já li, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele. Gente, de dia a glória de Deus se manifestava como uma fumaça, uma nuvem, vamos chamar assim. E de noite parecia será que fazia barulho? Não sei. Devia fazer, né? Então, sonoplastia. Perante os olhos de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. Todo mundo via. Era visível. A partir daqui, Deus começou a habitar no meio de Israel, na terra, como ele mesmo disse a Davi, em 2 Samuel 7, versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Ué, não é só em tabernáculo, não? É só em tenda também? Ué, por que em tenda e em tabernáculo? Hein? Hã? Pois é, meu irmão. Deus quer habitar em nós e no tabernáculo. Deu para entender? Você vai entender mais. Moisés não subiu mais em monte para falar com o Senhor, pois Deus estava no tabernáculo e falava com Moisés diretamente do propiciatório. Acabou o negócio do monte. Deus desceu do céu, pousou no monte e do monte para o tabernáculo. Aí Moisés não precisa subir mais monte, porque Deus, estava no tabernáculo e falava com ele diretamente do propiciatório. Você imagina, gente, Deus estava acessível ao povo de Israel. Como um bom mineiro eu diria, Deus está logo ali. Você pode imaginar aí? Pô, estou com maior preocupação, poxa, preciso orar. Deus está logo ali. Que segurança, hein? Que maravilha, hein? Dava até para dormir. Você viu alguém atacar Israel no deserto? Você viu algum salteador tentar atacar Israel? Ele é o quê de Israel? O guarda de Israel. Quem teria ousadia de chegar perto, diria eu? Ninguém. Deus estava logo ali, acessível a Israel. Na realidade, gente, Israel naquele período estava vivendo, sabe o quê? Emanuel, Deus conosco. Deus estava ali, gente. Devia ser muito bom. Dava até para correr na areia, pular, virar cambalhota, tranquilo. Dormir, podia rolar na areia, podia fazer, brincar, se alegrar, porque Deus estava ali. Para pensar, gente, que coisa linda. O Pai junto com Israel, por isso que Deus diz assim, peguei Israel pela mão e os conduzi pelo deserto. Devia ser bom demais, não é não, gente? Estou com um problema disso assim, assim. Vai lá no Pai. Pai, o que a gente faz?
Gente, que coisa linda. Você acha que demônio entrava ali? Meu Deus, que coisa gostosa devia ser. Ai. A única nação que experimentou Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus estava habitando no meio de Israel, primeiro através do tabernáculo no deserto, depois no templo construído pelo rei Salomão. E depois do templo, olha só, a glória de Deus no monte, desceu do céu, foi para o monte, saiu do monte, foi para o tabernáculo, andou com Israel no deserto, ficou no tabernáculo, acho que por volta de 400 anos ou mais. Depois, Salomão construiu o templo, a glória dele saiu do tabernáculo e foi para o templo. Que coisa, hein? Que coisa. E depois do templo? Depois do templo, depois do templo, a glória de Deus foi parar no maior templo já erguido na face da terra, não feita por mãos humanas, para a habitação de Deus, Yeshua HaMashiach. Você viu como é que a glória de Deus foi caminhando? Desceu do céu para o monte, do monte para o tabernáculo, no deserto, do tabernáculo para o templo, do templo para Yeshua HaMashiach. E de Yeshua HaMashiach para nós. Por isso ele falou, eu venho habitando em tabernáculo e em tenda. O tabernáculo é Yeshua e nós somos as tendas. Deu para entender? Como Deus te ama? Por quê? Pois Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas, obviamente, ele habita em templo feito por suas próprias mãos. E nós não fomos feitos pelas próprias mãos de Deus. A Bíblia diz, e Deus pegou o pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem se fez alma vivente. Então, nós somos feitos pela mão de Deus. E Deus falou para Salomão que não habita em templo feito pelo homem. Se ele não habita em templo feito por homem, ele habita em templo feito por ele. Amém? Agora, por que o tabernáculo tinha que ser feito pelo homem? Tem outra razão. Ou já falei isso, não vale. Tem outra razão. Por quê? Porque o verdadeiro tabernáculo nasceu de mulher. Amém? Por isso era do homem ainda. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Isso é muito bonitinho. Então, Deus habita em templo feita pelas suas próprias mãos. Ele mesmo confirma isso em João 2, 14 a 21. E achou no templo o que vendiam bois, e ovelhas, e pombo, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façai da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus, e disseram, que sinal nos mostra para fazer isso? Queria sinal, ó. Mas ele fez, não fez? E quem impediu? Amém? Aí, ó. Yeshua respondeu e disse, derribai este templo, derribai, ó, vocês vão derrubar este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Ó, você está vendo? Tabernáculo no deserto, feito por mão de homens. Deus habitou naquele tabernáculo. Depois, o tabernáculo em Israel, feito por Salomão, o templo.
e depois do templo para Yeshua. E ele está mostrando isso, dizendo, derribarei este templo, vós derribarei esse templo em 3 dias. Em 3 dias eu o erguerei. Está falando do corpo dele. Amém? Aquele que tem ouvido, ouça o que diz, o Espírito diz às igrejas. Esta representação do tabernáculo no deserto, obviamente, aponta para Yeshua em carne e sangue, nascido de mulher, pois está escrito em Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome? Deus conosco. Por que não tinha manifesto mais a glória de Deus no templo? Porque o verdadeiro templo estava na terra. Por ele é chamado Emanuel, Deus conosco. Confirmado em Mateus 1,23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ao qual será chamado Emanuel, que traduzido é? Todo mundo sabe disso, né? A única nação que viveu o Deus conosco é Israel, no deserto e depois no verdadeiro templo, Yeshua HaMashiach. A própria palavra afirma que o Pai habita em Yeshua. Você já leu isso? 2 Coríntios 5, 18 a 19. Mas todas as coisas provêm de Deus. Tudo provém de Deus. A lua provém? O buraco negro. O quasar. Eu falo isso porque às vezes tem pessoas que têm impressão que não, que lá é outra coisa. Não é não, gente. Quem criou o buraco negro? Deus. Rafael, para que existe o buraco negro? Sei lá. Você ajoelha e pergunta ao Pai. Se ele quiser te responder, ele te responde. Ou, quando nós estivermos glorificados em Yeshua, provavelmente nós vamos saber fazer até conta do tamanho de um buraco negro. E você vai saber até a pressão que tem lá dentro e etc, etc. Amém? Não precisa nem gastar dinheiro agora, porque nós vamos saber. Porque não dá nem para chegar lá. Né? Então, você pergunta. A própria palavra afirma que o Pai habita em Yeshua, veja em 2 Coríntios 5, 18, 19. Mas todas as coisas provêm de... Tudo provém de Deus. Rafael, até a barata? Sim. Barata também. E o rato? Também. E o que mais? A cobra? Mosquito? Da dengue? Também. Provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Mashiach, que é Yeshua, e nos confiou o mistério da conciliação, pois que Deus estava em Mashiach, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus estava ao templo, em Yeshua, se reconciliando com o mundo. Então, quando Filipe perguntou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele respondeu, tenho estado contigo há tanto tempo e não me conheceu. É o Pai em Yeshua que está falando com Filipe. Filipe é um dos discípulos que o próprio Pai, por meio de Yeshua, falou com ele. Ou seja, Deus está chamando Filipe de sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Porque Deus falou com ele por meio do templo. E só quem chegava na presença de Deus no templo eram os sacerdotes, o sumo sacerdote pela ordem de Levi. Mas agora estava mudando. Deus estava falando com um sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Filipe. Filipe foi no Santo dos Santos e ouviu a voz do Pai, que está habitando em Yeshua. Veja também Colossenses 2,9. Porque nele é quem? Yeshua, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que aonde Yeshua andava, o Pai estava nele.
Se ele entrou na casa de alguém, o pai entrou junto. Por isso que Yeshua fala assim, ó, o Pai em mim e eu em... Chamando a gente de quê? Templo de Deus. Você imagina? Yeshua dormiu na sua casa, o Pai e o Filho dormindo na casa. Que coisa é essa? Ele sentou na mesa com os discípulos, ele e o Pai. Quando aqueles leprosos clamaram no escuro, ó filho de Davi, ser limpo, os 10. O Pai e o Filho estavam purificando. Que coisa, hein? Meu Deus, imagina, gente, as pessoas que receberam Yeshua em casa. O pai estava ali com ele. Gente, devia ser uma sensação muito boa, refrescante, sei lá, gente. Devia ser bom demais, não? Logo vontade de dormir no pé assim, fechar o olho, esquecer tudo. O pai e o filho estavam ali. Todo momento. Só teve um momento que o pai não estava no filho. Na cruz. Ali na derrubada do templo, Yeshua não falou? Derribarei esse templo, vós derribarei esse templo em 3 dias. Quando ele estava crucificado, o templo estava sendo o quê? Derrubado. E por que o templo estava sendo derrubado? Por culpa nossa. Aí o pai não fica, né? Templo derrubado, o pai. Yeshua não falou isso? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta o pintinho debaixo das suas asas, e vós não quiseste, pois agora é abandonada a sua. Por isso que o templo foi derrubado, porque o Deus Todo-Poderoso sai. Então, como Yeshua estava carregando a iniquidade da humanidade, o que aconteceu? O pai sai e o templo é derrubado. Só que o templo não era imundo. O templo é puro. Por isso a morte não pôde contê-lo. Por isso ele surgiu 3 dias e 3 noites depois. Amém? Ele ressurgiu para a glória de Deus, para Deus habitar eternamente com os homens. Por isso em Apocalipse está escrito, eis o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. Isso é tremendo. Deus quer fazer de você morada. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão em nós. Aí você conclui, maior que está em mim do que o que está? Aí você fica com medo do diabo. Como é que você vai ter medo do diabo? Maior é o que está em nós, é o Pai e o Filho. O Pai está no Filho e o Filho está em nós. É Ele que falou, não somos nós que estamos inventando. Que coisa maravilhosa, gente. Talvez, eu diria a você, lá no deserto, Deus estava ali. Mas agora, Deus está aqui. Diga, Deus está aqui. No deserto era logo ali. Agora é logo aqui. Porque o Filho e o Pai estão em nós. Mas agora, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó já estabeleceu seu tabernáculo permanente, que é seu filho Yeshua, mas também quer estender seu tabernáculo e fazer de você também seu tabernáculo. Mas como em Israel, ele quer sua entrega voluntária. Ele quer habitar em você de forma que o seu coração aceite voluntária.
Não foi voluntário para construir o tabernáculo? Para ele lhe fazer de tabernáculo, seu coração tem que dizer: habita em mim que eu quero. Isso me faz lembrar a minha esposa quando era pequena. Vem morar em mim que eu quero, não foi? Ele quer voluntariamente. Ele quer que teu coração diga: eu quero. Vem morar em mim. Tem que ser. Pois a glória de Deus desceu até o Monte Sinai, passou para o Miscã, que é o tabernáculo no deserto, foi para o templo edificado por Salomão, e deste passou para Yeshua, e de Yeshua até nós. Nós estamos sendo edificados como templo santo ao Senhor. E Yeshua mesmo disse em João 17, 22 a 23. E eu lhes dei a glória. Aí, ele nos deu a glória de Deus foi nele e ele nos deu que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha aí, isso que eu falei com você. A glória desceu do céu, foi para o monte. Mas Deus não quer habitar no monte. Então foi para o tabernáculo. Do tabernáculo foi para o templo. Do templo foi para Yeshua. E de Yeshua vem para nós. E se cumpre o quê? Para que Deus seja tudo em? Para que eles sejam perfeitos em unidade. Só assim nós andaremos em perfeita unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. Deus ama você na mesma intensidade que ama Yeshua. Você crê nisso? Está escrito. Então somos agora a morada de Deus. Veja em Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não está jogando nada fora, nem apóstolo nem profeta. Sendo o próprio Machia e Yeshua a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no... Diga assim: eu sou morada de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em... 1 Coríntios 3,16. É muito claro. Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Diga: eu sou santuário de Deus. Você entendeu isso? Que você é um santuário de Deus? Você entendeu que a salvação ela é intimista? Deus quer morar em ti, quer morar em mim. Você entendeu isso, meu irmão? Que você é um templo. Você sabe que você tem o formato do tabernáculo no deserto? Sabe disso? Não tem santo, santíssimo lugar, santo e átrio, espírito, alma e corpo. Aonde Deus habita? No Santíssimo, no Espírito, aqui, são morada de Deus em Espírito. Está vendo aí, Deus quer habitar no seu Espírito, porque quer fazer você de templo, morada permanente, para que Deus seja tudo em... Maravilha, né? Você gosta? Deus habita em vós, e como templos de Deus somos cooperadores de Deus na edificação de outros templos. 1 Coríntios 3, de 9 a 11. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Cuidado, hein? Tem cuidado. Então, meu irmão, virá em nós a plenitude, como está escrito em 1 Pedro 2,5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus por Yeshua HaMashiach. Para sermos tabernáculo do Deus vivo, precisamos ser santos. Veja em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É por isso que somos eleitos para sermos santos, como está escrito em Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Confirmado isso em 1 Pedro 1, de 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Nós temos que aprender a manter nosso corpo em santidade, para que Deus habite em... Porque isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O que é vaso? Meu corpo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Temos que nos manter. Vaso é corpo. Temos que nos purificar das coisas deste mundo. Vício, mentira, homossexualismo, prostituição, adultério, tem um monte de coisa, roubo, todas essas coisas. Homicídio, parricida, marricida, mentira, um monte de coisa ruim. Temos que nos manter fora disso. Vaso, que a Bíblia diz, é corpo. Temos que nos purificar das coisas do mundo, 2 Timóteo 2:21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Santificado, idôneo para uso do... Maravilha. Quer ser usado por Deus? Hein? Aí, De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Shabbat Shalom.